Lucas capítulo 20 é o texto da nossa meditação. E eu quero, a partir de uma ideia tirada desse versículo, pensar com você a respeito dessa realidade. O Natal passou, e agora? Mas antes vamos ler esse texto que diz assim, você encontrou? Lucas capítulo 2, verso 20. Um texto que nos fala a respeito do Natal. Jesus nasceu, como nós cantamos, vinde cantar e Jesus nasceu, já aconteceu, e agora? Vamos ver juntos? Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E o Natal passou e Jesus nasceu, veio para nos trazer nova vida, a graça de Deus, e para isso ele vai agora na história, ele vai caminhar para a cruz, ou seja, Jesus Cristo não ficou na manjedoura, não existe aí menino Jesus na manjedoura e depois, não, Jesus nasceu e agora a história vai dizer, ele vai caminhar para a cruz, a manjedoura o leva para a cruz. Jesus nasceu. Nós celebramos então o seu nascimento, cantamos, e agora nós estamos caminhando para um ano novo. Domingo que vem já é ano novo, 2021, graças a Deus. Mas a pergunta é, nessa ideia de mudança de calendário, nós teremos vida nova nesse ano novo? Teremos uma vida diferente? Porque Jesus Cristo veio para trazer a nova vida. E nós teremos essa nova vida que Jesus nos oferece no seu nascimento, na sua paixão, morte e ressurreição. Mas o que nós precisamos então fazer depois do Natal? Depois de Jesus nascer, celebrarmos o seu nascimento ou nascer em nossos corações, como nós cantamos também? Sim, Natal passou. Celebramos o Natal. E agora? Aqueles pastores que nós lemos ali no texto de Lucas 2,20, e você lembra da história, eles estavam ali numa noite tranquilos, trabalhando, uma noite comum, normal, sem nada de diferente. De repente, eles veem anjos anunciando, olha, o Messias nasceu, a esperança de Israel, aqueles que você sabe que está na palavra de Deus, que viria para ser o Rei, Salvador, Senhor, ele nasceu. Está ali, na manjedoura, vai que vocês vão encontrá-lo, envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E eles foram, e eles viram, e eles se encheram da alegria, da glória de Deus. E o texto que nós lemos diz que eles voltaram dessa visita a Jesus e começaram a anunciar, olha, nós vimos que o Messias nasceu, ele nasceu, e contaram isso para outras pessoas. E depois, o que aconteceu com esses pastores? Será que eles esqueceram o Natal de Jesus? Será que eles continuaram suas velhas vidas, nos seus velhos hábitos, nos seus pecados? O que aconteceu com esses pastores? Nós não sabemos. Nós não sabemos se eles esqueceram o Natal, continuaram suas vidas e morreram, ou se eles reconheceram que Jesus é o Messias, se tornaram seguidor de Jesus quando mais tarde ele já está homem feito. Nós não sabemos. Mas e nós? A pergunta sempre é essa, temos que voltar para nós mesmos. E nós? O Natal passou, e nós agora? Eu quero ver algumas coisas com vocês. Então, baseado nessa premissa, eu quero lembrar que o Natal passou, e agora não podemos esquecer que somos todos pecadores, e por isso existe, por isso aconteceu o Natal. O Natal só aconteceu porque todos nós somos pecadores. Jesus nasceu exatamente porque somos pecadores, estamos perdidos. Estamos perdidos por quê? Porque estamos necessitados da graça de Deus, da salvação. Quando o pecado entrou no mundo, a glória de Deus saiu. Quando o pecado entrou em nós, quando nós pecamos, a glória de Deus saiu de nós. É o que está escrito lá em Romanos 3,23. Pois todos pecaram
e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, Natal só aconteceu porque todos nós somos carentes da glória de Deus. Os pastores viram a glória de Deus anunciada pelos anjos, viram a glória de Deus naquele pequeno infante na manjedoura, voltaram para suas vidas passadas, mas continuaram na mesma vida? Não sei. E nós passamos pelo Natal também, entendendo que Jesus só nasceu porque nós somos carentes, todos nós, da glória de Deus. Uma coisa é muito clara na Bíblia e na mensagem do Natal: Jesus veio para ser o nosso Salvador, não para termos mais uma historinha bonitinha para contarmos para as crianças. Jesus veio para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Porque se algum daqueles pastores, crendo que o Messias estava ali, começou a seguir o Messias, ele foi salvo. Mas se algum daqueles pastores não creram, mesmo depois de terem visto, eles não foram salvos. João 3,16, que nós lemos, um texto que nós sabemos de cor, fala muito claramente essa realidade. Deus amou o mundo, e de tal maneira que Ele nos dá esse presente que é Cristo Jesus. Ele envia Cristo Jesus, o seu único Filho, para quê? Para que aqueles que estão perdidos encontrem a vida eterna. Mas para esses que estão perdidos encontrarem a vida eterna, tem que passar pelo Natal e crer. Todo aquele que nele crê, que em Cristo crê, não perece, mas tem a vida eterna. Lucas capítulo 2, verso 11. Na mensagem anunciada ali pelos anjos: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Ele é o Cristo Senhor. Então marcou bem a pessoa de Jesus. Nós somos pecadores, precisamos do Salvador. Cristo Jesus nasceu, passamos pelo Natal. Nós perdemos a unção de Deus, perdemos o Espírito de vida eterna. Cristo Jesus é a unção, é o ungido de Deus que traz vida eterna. Ele é o Senhor. Resumindo, o Natal passou, mas nós não podemos esquecer e tomar cuidado, somos pecadores ainda. Precisamos então não somente passar pelo Natal, mas precisamos que o Natal aconteça dentro de nós. Senão, para que existe Natal? Por que passar pelo Natal, se não para o Natal acontecer dentro de nós, Cristo nascer dentro de nós? Uma outra coisa é que o Natal passou, e agora não podemos esquecer que o pecado continua gerando morte, mesmo depois do Natal. É interessante que socialmente passa a festa do Natal. Antes todo mundo fica preparando o Natal, preparando a festa do Natal, pensando como é que vai ser, como é que não vai ser. E passou o Natal, começa a se pensar lá no Réveillon. Como é que vai ser o Réveillon agora, a passagem de ano? Como é que vamos iniciar um ano novo? Mas quem passa pelo Natal tem que pensar: como é que eu vou viver a nova vida que Jesus trouxe? A Bíblia diz que sobre todo ser humano que é pecador, está apontada a espada do juízo de Deus. Olhe só, a espada do juízo de Deus, que traz punição, morte, está apontada sobre todo pecador. Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Ou seja, não tem segunda chance. Eu vou, depois eu volto para melhorar mais um pouquinho, aí eu vou de novo, aí eu volto, melhoro mais um pouquinho, aí eu vou. Não tem isso. A Bíblia é muito clara nisso. Ao ser humano está ordenado passar pelas portas da morte uma só vez. E depois disso vem o juízo de Deus. Nós vemos lá em João, que quem crê em Jesus não será julgado, não sofre juízo. Mas quem não crê, sobre ele está o juízo de Deus. O Natal aconteceu para isso, para que essa espada seja tirada de sobre a vida dos homens pecadores, seres humanos pecadores. Jesus nasceu para morrer pelo pecador. Mas é interessante que a Bíblia diz, a morte de Jesus, ela é eficaz sobre o pecador arrependido e contrito. Jesus nasceu para dar vida àqueles que já estão mortos nos seus delitos e pecados. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é morte.
consequência do pecado, pecadinho, pecadão, não importa, gera juízo, morte, mas o dom gratuito, presente de Deus para nós, o Natal que aconteceu, é a vida eterna que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A vida eterna está nesse presente que é nos dado no Natal, que precisamos receber no nosso coração. João capítulo 3, verso 18, nos lembra também que quem nele crê não é julgado. A espada do juízo de Deus é retirada, porque essa espada se volta para Jesus Cristo, e ele sofre o juízo de Deus na cruz do Calvário. Por isso que não podemos ficar com Jesus na manjedoura. Jesus na manjedoura, ele nasceu na manjedoura, mas ele sai da manjedoura, a manjedoura está vazia. Ele sai da manjedoura para mais tarde ir para a cruz, mas a cruz está vazia. O corpo dele é levado para o túmulo, mas o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Agora ele está na glória, a destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele há de vir. O trono vai ficar vazio, porque ele vai vir nos buscar. Todo esse plano de salvação, tudo isso começou no Natal, exatamente para isso. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Natal passou, mas nós não podemos nos esquecer que em pecados estamos todos mortos e necessitamos de vida, a vida de Deus. E somente em Jesus nós temos a verdadeira vida, a vida real de Deus, a vida eterna. Se não for assim, para que passar pelo Natal? Para que existe Natal, se não é assim? Uma outra coisa que nós podemos continuar meditando ainda, o Natal passou e agora, é que o Natal passou e agora não podemos esquecer que Jesus é o único caminho para Deus depois do Natal. Antes do Messias, tinha a lei que tinha que ser obedecida, mas mesmo sendo obedecida, quem obedecia a lei tinha que crer em Deus, e ao obedecer a lei, tinha que crer no Messias que viria, nessa esperança messiânica. Vai vir o Messias, ele realmente nos salvará. Jesus já veio. Agora nós não somos salvos pelo nosso esforço, somos salvos pela graça de Deus que está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o único caminho para Deus depois do Natal. Não existe outro caminho, não existe outra maneira, outro meio de nos chegarmos a Deus, senão através de Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6, que você lembra muito bem, uma resposta de Jesus, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nesses últimos tempos, né? Eu falo últimos tempos porque eu tenho ouvido muito, né? Se fala muito de religião, até os religiosos falam mal da religião, mas a religião que os religiosos falam mal não é a verdadeira ideia de religião, mas é sistemas religiosos de denominações. Aí falam mal de religiões. A religião não salva. Verdade, sistemas religiosos, esforços humanos para chegar a Deus não salva. Mas quando nós pensamos religião, quando nós falamos religião, nós não falamos de um sistema, nós falamos de uma pessoa. Jesus é a nossa religião. Jesus é que nos liga a Deus, ou nos religa a Deus. Jesus é o único caminho para Deus, e sem Jesus não existe caminho para Deus. Jesus é a única verdade a respeito de Deus. Fora das palavras de Cristo, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não existe verdades confiáveis a respeito de Deus. Jesus é a vida de Deus. Se não tem Jesus, não tem a vida de Deus, porque ninguém pode ir a Deus senão através de Jesus. Pensando nessa ideia, podemos lembrar então Jesus é essa ponte. Jesus é a única ponte que liga este mundo até a pessoa de Deus, até o céu de Deus. Jesus é o mediador, como diz lá 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Existe só um Deus, não existe vários deuses. E existe só um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador tem nome, é Jesus Cristo, feito carne, nasceu ali no Natal, aconteceu no Natal, só Ele.
O pastor vai ser meu mediador. São Paulo, São João, São Pedro, Maria. Não, a Bíblia diz, só tem um mediador. Está aí, 1 Timóteo 2,5. Por isso, a importância do Natal. O que fazer depois do Natal, então? Caminhar para o Réveillon, sim. Mas um Réveillon, uma nova vida, uma mudança de calendário e outras mudanças também, em Cristo Jesus. Precisamos compreender que existe somente um acesso para Deus. Um jeito de chegar a Deus único é através de Jesus. Senão, não precisaria de Natal. Se existem outras pessoas, outras maneiras, para que Natal? Nem precisávamos passar pelo Natal, já vamos direto para o Réveillon. Uma outra coisa que nós podemos refletir é que o Natal passou. E agora, nós não podemos esquecer que mesmo depois do Natal, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir perdão e nos converter a esse Jesus que nasceu, e aí comemoramos o Natal. Natal passou, mas esse ficar para trás não é para ser esquecido, é para ser mantido as mensagens do Natal, o convite do Natal. Vamos a Jesus, vamos estar em Jesus, vamos crer em Jesus. É só olhar para a razão do nascimento de Jesus Cristo. Jesus nasceu para salvar os pecadores, a nós pecadores. Porém, essa luz da salvação, ela brilha, mas nem todo mundo quer essa luz. Nós lemos em João 3, né? Nem todo mundo recebe essa luz. Essa luz, ela brilha sobre os arrependidos. Quem se arrepende está recebendo a luz da salvação, porque eles reconhecem e confessam os seus pecados a Deus. Nós lemos isso lá em João capítulo 3, e em 1 de João capítulo 1, verso 8 e 9, nos lembra a necessidade desse arrependimento e dessa confissão, porque tem muita gente que acha que ainda não é pecador, os seus pecados são tão pequenininhos que não precisa de Natal, não precisa de Jesus. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se a verdade não está em nós, quem é que está em nós? A mentira. E a mentira, ela é personificada pelo seu pai. Quem é o pai da mentira? Então ele é que está em nós. Só porque nós falamos, imagina que eu tenho pecado, imagina, eu não preciso. O texto continua: se confessarmos os nossos pecados, lembre que a confissão, para que haja uma confissão verdadeira, há a pressuposição de arrependimento. Então, arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de tudo que é injustiça. Jesus nasceu para salvar aqueles que, arrependidos, confessam seus pecados a Deus, e porque creem em Jesus, recebem purificação e a justificação que vem em Jesus Cristo. A injustiça, ela é tirada da presença de Deus. Pecadores que confessam seus pecados para serem perdoados por Deus e vivem uma nova vida, essa nova vida caminha para uma vida diferente. Um exemplo está em Lucas 19. Por isso que depois do Natal, eu quero usar essa figura, né? Vem o Réveillon, pressupondo uma nova vida, coisas diferentes. E olha, esse sentimento, né, é tão forte, nosso sentimento, a nossa psique se apega tanto a essa mudança de calendário, que parece que virou a página do calendário, não vai ter mais vírus, vai ser tudo diferente, tudo maravilhoso. Nós instigamos essa visão, né? Mas essa visão é verdadeira em Cristo Jesus. Quando passamos pelo Natal, é apontada uma nova vida, uma vida diferente, uma vida transformada. Por isso, arrependimento, confissão, crendo em Jesus, olha o que acontece. Um exemplo é esse, de pessoas que passam pelo Natal, creem em Jesus e recebem Jesus. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse:
houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Natal, o Filho do Homem nasceu para buscar e salvar o perdido. Quando uma pessoa recebe Jesus, Jesus nasce no coração dele, a vida dele é transformada. Muitos igual Zaqueu, outros igual Pedro, que muda de profissão, abandona a sua profissão e vai seguir a Jesus Cristo e proclamar Jesus Cristo. Outros continuam em sua profissão, mas glorificando a Jesus Cristo e anunciando Jesus Cristo. Mas há uma mudança de vida, há uma transformação. O que a Bíblia diz, ou na pregação de João Batista, né? Produzam frutos de arrependimento. O Natal passou, mas não podemos esquecer de nos humilhar diante de Deus, em arrependimento pelos nossos pecados, confessando e pedindo perdão a Deus em nome de Jesus. Porque se não for assim, para que passar pelo Natal? Não precisaremos de Natal. Para terminar, o Natal passou e agora não podemos esquecer que depois do Natal, Jesus deve ser o Senhor da nossa vida e devemos segui-lo incondicionalmente. Aqueles pastores, como eu disse, não sei, nós não sabemos o que foi da vida deles. De repente até eles ou um deles ficou ali seguindo Jesus, e quando Jesus Cristo começou seu ministério, ele se tornou um daqueles que seguiram Jesus Cristo até o final. Não sabemos se um deles aceitou ou não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas nós que passamos pelo Natal, nós temos que tomar a nossa decisão. Precisamos ter Jesus como nosso Senhor e segui-lo sem colocar condição nenhuma. Eu vou te seguir, Jesus, se o Senhor fizer isso. Não. Para isso, então, nós precisamos aceitar dois convites muito específicos de Jesus. O primeiro convite está em Apocalipse 3:20. Diz assim, Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E essa é bem a mensagem do Natal. Jesus Cristo veio, está aí, como que está batendo a porta do seu coração, da sua vida. Você vai deixar ele entrar no seu coração? Vai deixar ele nascer no seu coração também? Ou não? Vai deixá-lo entrar e ter uma vida de convivência com ele? Porque não só deixa entrar e depois ele vai embora, não. É uma vida de convivência, nós vamos confraternar, nós vamos ter intimidade. Ou não? Lucas 9:23 é o segundo convite que o Natal nos faz para o pós-Natal. Dizia Jesus para todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ou seja, não tem que ter condição não, é incondicional. Dia a dia, tome a sua cruz, ou seja, tem um caminhar para a cruz, as nossas vidas neste mundo ainda, e siga-me. Nós não seguimos Maria, nós não seguimos João, nós não seguimos Barnabé, nós não seguimos a igreja presbiteriana, nós seguimos a pessoa de Jesus, nós o servimos, a exemplo desses personagens bíblicos. A exemplo de Maria, a exemplo de José, a exemplo de João, a exemplo de Moisés, a exemplo de Paulo. Nós seguimos a Jesus, a exemplo desses servos de Deus, mas seguimos a Jesus. Nós servimos a Jesus na igreja presbiteriana do Brasil, mas temos outros irmãos que servem em outras denominações, mas o foco principal é servir a Jesus Cristo, porque senão o Natal passou. Mas nós não podemos esquecer disso, que Jesus nasceu para ser o Senhor da nossa vida. Jesus nasceu para que nós o sigamos incondicionalmente. Não importa se chove, se não chove, não importa se estamos doentes, se estamos sãos, não importa se com muitas dificuldades, se com muitas facilidades, não importa. Nós seguimos a Jesus Cristo. Se não, por que passar pelo Natal? Se não for para ser assim, o Natal não existiria. Então, mas o Natal passou. Outros natais passarão também. Outros
réveillons acontecerão. E a pergunta que fica é essa: o que nós fazemos, o que nós temos feito com o presente que Deus nos deu, que é Cristo Jesus? O que nós temos feito de Jesus em nossas vidas, quando passamos pelo Natal e reconhecemos Jesus, o nascimento de Jesus no Natal? Nós vamos esquecer até o próximo Natal? No próximo Natal nós lembramos de Jesus, depois esquecemos de novo? Ou nós vamos receber a Jesus, nós vamos seguir a Jesus, passando por todos os natais e vivendo a nova vida em Cristo Jesus? E aí faz sentido sim, depois do Natal, ter o Réveillon, ter uma mudança de contagem de tempo, de dias, porque realmente é para ser uma nova vida, mas uma nova vida em Cristo Jesus. Natal passou e não podemos esquecer a razão de Jesus nascer, a razão do Natal. E o que devemos fazer depois do Natal, para que tenhamos realmente um ano novo, para que tenhamos realmente uma vida nova. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos entregar esse tempo que separamos de meditação, de adoração, de intercessão, de louvor, e que Deus se agrade de nós, e se agradando de nós, que Ele continue nos encaminhando para um novo ano, um ano bem diferente desse 2020, mas com Cristo Jesus. Pai Santo, falando assim, eu oro então, pedindo a Tua bênção, ó Trino Deus, que agiu para que acontecesse o Natal e que age hoje em nossas vidas, para que o Natal tenha sentido em nossas vidas e em todas as vidas, que arrependidas dos seus pecados, creem e recebem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, ó Deus, encerrando esse culto, o meu pedido, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Divino Espírito Santo repouse sobre nós que estamos aqui, sobre nossa igreja, sobre nossas famílias, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Feliz ano novo, se a gente não se encontrar, e até o nosso próximo encontro. Ou esse ano ainda, ou ano que vem, mas que seja em Cristo Jesus. Amém.